Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar falando dos gêneros opinativos, que são textos em que você percebe a presença da opinião de alguém. Então, nesses gêneros, é sempre muito importante que a gente consiga perceber como os argumentos eles são organizados, e hoje nós vamos além do texto, que ele é chamado de texto apenas verbal, quando nós temos só a palavra. Então, você acompanha aí na sua tela para você observar quais são os objetivos da aula de hoje. Hoje nós vamos pensar um pouco mais, como na aula passada, a respeito das vozes no discurso, que são aquelas outras vozes que aparecem na hora em que eu vou construir um texto argumentativo. E o discurso é aquilo que você vê enquanto ideia no texto. Além disso, nós vamos também aprender um pouco mais sobre as estratégias de construção do texto opinativo. Você continua acompanhando aí na sua tela, para a gente já começar a nossa aula, essa imagem que foi uma imagem que circulou em redes sociais no Carnaval de 2018. Aqui embaixo, ó, tem a informaçãozinha de onde essa imagem foi retirada. Ela é de domínio público e ela vai servir para nós discutirmos um pouquinho o assunto de hoje, porque todo o tema de um texto argumentativo, em geral, ele é um texto polêmico. Aliás, ele é um tema polêmico e por isso ele gera discussão. Por isso é importante você ter uma opinião e ter argumentos para você defender essa opinião. Essa pessoa aqui, ela postou uma foto na rede social dela, se não me falha a memória, no Instagram, pediu para tirar uma foto com esses jovens que estão aparecendo aqui atrás para você. De propósito, a gente não identificou as pessoas. E nessa foto, ele colocou essa legenda aqui, ó: roubei seu celular. E esse texto, ele foi um texto extremamente polêmico por conta nessa frase, presta atenção, a gente vai falar um pouquinho hoje de recursos visuais e apresentação de opinião e argumento, certo? Então, quando você olha para essa imagem aqui, você vê um homem branco que pediu para tirar foto com jovens negros que estão aqui atrás, que estavam numa festa de rua de carnaval com ele, e escreveu essa legenda e postou a foto na rede social dele. O que nós podemos perceber quando nós observamos uma imagem como essa? Olha aqui para mim um pouquinho. Quando nós vemos que alguém posta uma foto e coloca uma legenda dessa natureza, é óbvio que a gente tem a insinuação aí de que os jovens lá atrás, eles provavelmente não são pessoas confiáveis. Se você procurar naquele endereçozinho que apareceu para você, você vai descobrir toda essa história, saber que o jovem ele trabalhava em um lugar. Depois nós vamos ler um texto onde tem essas informações, e que esse jovem ele acabou perdendo o emprego por conta da postagem que ele fez, que foi uma postagem considerada racista. Então, quando nós apresentamos a nossa opinião, essa opinião ela não é apenas uma opinião que aparece através da imagem que você apresenta, aliás, através das palavras que você apresenta. É uma opinião que pode aparecer a partir do momento que você decide escolher uma imagem para ilustrar aquilo que você está falando. Então, no caso dessa postagem, existia uma informação que estava subentendida ali. Eu sou alguém e esses jovens aqui, eles podem, a qualquer momento, levar o meu celular. Pelo menos foi isso que muita gente pensou, porque foi uma postagem polêmica, foi um posicionamento polêmico, e os assuntos que geram argumentação, eles são assuntos polêmicos. Por isso que há muitas aulas nós estamos repetindo com você a importância de você pesquisar sobre um determinado assunto para que você tenha a sua opinião. E quando nós falamos de textos argumentativos na mídia, nós falamos também da maneira, das palavras que são escolhidas, das imagens que são escolhidas e da forma como isso é apresentado para fazer nós pensarmos a respeito de alguma coisa. Você vai acompanhar agora aí na sua tela duas imagens que vieram de meios de informação diferentes. A primeira é essa aí que você está vendo. Presta atenção, é a mesma imagem que eu usei para contar a história para você.
E eu tenho aqui, ó, a manchete é um texto opinativo, tem uma notícia e ao longo da notícia tem a opinião de alguém a respeito do que aconteceu. Presta atenção aqui como a informação ela começa a ser apresentada. Eu deixei destacadinho aí em vermelho para você. Estudante é acusado de racismo ao citar roubo em carnaval e perde estágio. Presta atenção que a expressão que o meio de comunicação resolveu usar foi estudante é acusado de racismo. E aqui embaixo, ao começo da informação, diz assim, um suposto caso de racismo. Um suposto significa talvez não tenha sido, ou seja, o meio de comunicação ele já está se posicionando. Por quê? As expressões usadas no texto, elas sempre são expressões que têm aquilo que a gente chama de intencionalidade discursiva. Olha aqui para mim um pouquinho. Você já deve ter percebido que às vezes uma mesma notícia, aliás, muitas vezes, uma mesma notícia, ela aparece em vários meios de comunicação. Aparece nas redes sociais, num perfil, por exemplo, de um grande jornal. Aparece nos jornais, nos mais variados canais da TV. A notícia ela é apresentada na rádio, ela circula em grupos de WhatsApp e assim por diante. O que eu coloquei para você ali? Que todo texto ele tem por trás dele aquilo que nós chamamos de intencionalidade discursiva. Ou seja, eu, produtor do texto, tenho vontade de dizer alguma coisa para você. E as palavras que eu escolho, elas denunciam a minha vontade. Então, nesse primeiro texto que nós vimos, você percebe, a palavrinha suposto e 2, a expressão jovem é acusado. Ou seja, eu não deixo o meu leitor entender se aquilo era verdade ou não. Principalmente quando eu uso a palavrinha suposto, dizendo assim, talvez não tenha sido um caso de racismo mesmo. Agora você vai olhar na sua tela uma outra imagem de um outro meio de comunicação a respeito da mesma história. Olha como era a chamada nesse texto que também vai apresentar a opinião de alguém. É a mesma imagem sobre a mesma situação. Mas olha como esse veículo aqui apresentou a informação. Folião se dá mal depois de tirar foto com jovens negros e chamá-los de ladrões. Sacramento é o nome da pessoa que escreveu, tá bem aqui para você, ó. O Marcos Sacramento foi quem escreveu esse segundo texto. Então, essa escolha de palavras, ela também é denúncia da opinião do Marcos Sacramento. Agora, ele já não apresenta a ideia de suposição, talvez não tenha sido. Ele afirma que o rapaz que tirou a foto chamou os jovens de ladrões. E aí fica claro o uso de uma expressão que mostra pra gente. O Marcos Sacramento, que é o autor desse texto, ele é um autor que concorda com o fato de que essa postagem aqui foi uma postagem racista. E quando nós pensamos na utilização da linguagem, nós pensamos também nas questões relacionadas a: será que aquilo que eu vou estar utilizando é o mais adequado para eu me expressar? Num meio de comunicação em que as pessoas elas vão acessar, sendo essas pessoas das mais variadas classes, com os mais variados níveis de escolaridade? Por isso eu preciso me preocupar com isso aqui, ó. O uso de linguagem formal e informal. O que é mais adequado? Presta atenção em mim um pouquinho. Quando nós falamos na outra aula de linguagem formal e informal, nós falamos da necessidade de você perceber que algumas situações exigem a linguagem informal. E essa linguagem informal, ela é uma linguagem que é mais rebuscada. Isso vai aparecer de forma muito clara aí nesse texto, que é do Marcos Sacramento e que dá informações para a gente a respeito. Acompanhe a leitura aí comigo. O texto diz assim, ó: uma das características do racismo à brasileira é associar a figura dos negros à criminalidade. Neste carnaval, um sujeito contaminado por este espírito resolveu fazer piada usando as imagens de rapazes negros que curtiam a folia no centro de Vitória, no Espírito Santo, e se deu mal.
Segundo a vítima, Yarley Duarte, de 23 anos, um rapaz chegou próximo ao seu grupo de amigos e pediu para fazer uma foto. Yarley descobriu a razão da foto na quarta-feira de cinzas, após ser marcado em uma publicação no Twitter, onde a foto dele e dos dois amigos com um rapaz branco em primeiro plano havia se transformado em um meme com a legenda: roubei seu celular. Como você pôde perceber, nessa primeira parte do texto, nós já temos as impressões do autor do texto a respeito da situação. Então, o que eu quero que você pense é, à medida que nós avançarmos na leitura, que você vá vendo junto comigo como que essa questão do eu, autor do texto, estou querendo deixar claro que, para mim, houve uma situação de racismo, sim, ela vai aparecer ao longo do texto. Por quê? Lembra que no começo da aula, eu te falei que nós vamos tentar perceber as vozes que aparecem no texto, e essas vozes, elas são para reforçar a impressão do autor. Então, é muito importante que você vá pontuando e prestando bem atenção na leitura comigo e percebendo como essas outras vozes elas aparecem e como essas outras vozes vão reforçar o discurso do produtor do texto, que quer apresentar para a gente a ideia de que houve sim uma situação de racismo. Vamos continuar a leitura do texto e olha aí no seu slide. Indignado, continua acompanhando aqui, Yarley postou a foto no Facebook e fez um desabafo. Infelizmente, ninguém está livre do racismo e do preconceito. Esse babaca chegou em nós no bloco, pediu para tirar uma foto com a gente sem nunca nos conhecer, sem nunca ter visto nós. Aí vai, faz essa M, tem o sinalzinho aqui para você entender o que ele deve ter falado. Aliás, escrito, porque isso foi escrito no Facebook. Filhinho de papai incubado otário. Somos pretos, somos favelados e temos muito orgulho. Escreveu. Presta atenção em um monte de coisas que eu vou apontar. Olha aí no texto. Primeiro, lembra que quem está falando aqui é o Marcos Sacramento, ok? Que é o autor do texto. Só que bem aqui no início, que está marcadinho para você, tem uma informação. Indignado, Yarley postou a foto no Facebook e fez um desabafo. Olha aqui o sinalzinho de aspas indicando para mim, o leitor do texto, que essa voz aqui deixa de ser a voz do autor e passa a ser a voz de uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela termina dizendo assim, ó, ele postou uma foto fazendo um desabafo, ou seja, ele estava incomodado com a situação e ele se sentiu prejudicado, se sentiu discriminado, se sentiu sofrendo racismo. Por quê? Quem desabafa dessa maneira, como o Yarley, que foi a pessoa que sofreu a situação de racismo, quem faz um desabafo dessa maneira, faz um desabafo se sentindo incomodado. Só que eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Essa segunda voz, ela também é uma voz que vai denunciar o racismo. E olha as palavras que eu destaquei aqui para vocês. Ó, isso foi o Yarley, o jovem que sofreu racismo. Ele xinga outra pessoa de babaca, ele chama aqui de filhinho de papai incubado otário, ele usou uma palavra de baixo calão, que está aqui com as estrelinhas para você. Será, meninos e meninas, que quando nós temos um texto como esse, é um texto que tem uma linguagem de acordo com aquilo que deveria ser apresentado? Será que eu xingar alguém de babaca, de filhinho de papai e usar expressões de baixo calão, será que isso aponta a ideia de argumentação? Olha para mim um pouquinho. Quando nós estamos falando de argumento, nós temos pontuado isso em muitas aulas com vocês. O argumento, ele precisa ser embasado em pesquisa. Então, ofender alguém não é um discurso que apresenta os meus argumentos. Quando eu xingo, eu só estou xingando, eu só estou expressando a minha raiva, eu não estou expressando nada que vá defender a minha opinião. Então, quando o Yarley vai para uma rede social e xinga alguém,
ele só está xingando, ele não está organizando ideias, apontando para uma outra pessoa que aquela atitude dela foi uma atitude racista. Ele não organiza argumentos para provar para o rapaz que fez aquilo que ele estava tendo uma atitude preconceituosa. Xingar e argumentar são duas coisas completamente diferentes. Outra coisa que é importante você lembrar: quando o Yarley xinga alguém, quando ele usa expressões de baixo calão, quando ele escorrega na concordância que ele diz somos favelado no singular, ele também está fugindo daquilo que a gente precisa ter cuidado quando nós vamos escrever um texto argumentativo, que é a obediência às normas gramaticais. Vamos voltar lá para o texto para você observar outras coisas junto comigo. A última parte do texto diz assim, ó, a resposta da empresa diante dos questionamentos a respeito da conduta do funcionário surpreendeu. Rápida, objetiva e empática, foi diferente da maioria das respostas de outras companhias. Aí eu marquei aqui para você em amarelo, de novo aspas, é uma outra voz no texto para você perceber aí. Agora, o dono da empresa, onde o rapaz que postou a foto trabalhava, se posicionou. Eu, Fabrício Afonso Negro, nascido no bairro de periferia da cidade de Alegre, sócio proprietário da empresa Estúdio Vitória, olha a opinião dele. Considero inadmissível a conduta de qualquer funcionário da empresa nesse sentido. Ou seja, o Fabrício deixa claro que ele entendeu que houve racismo e que ele não concorda com esse posicionamento. E isso é uma expressão de concordância ou de discordância que pode aparecer no texto. Podem ter certeza que tomaremos as medidas necessárias. Não nos interessa um funcionário com tal perfil. Nem a imaturidade, nem o carnaval e nem a bebida é desculpa para o racismo. Ou seja, o Fabrício, que é o dono da empresa que viu a foto, concorda com o fato de que houve racismo. Nada é desculpa para o racismo. E bem aqui eu tenho as aspas fechando a informação, deixando claro que essa voz aqui não é a voz do Marcos Sacramento, que é o autor do texto, mas é a voz do Fabrício, que é uma outra pessoa que se posicionou. Esse finalzinho que está em azul, destacado para você, agora sim é o retorno da voz do Marcos Sacramento, que diz assim, ó, quanto ao autor da foto, tudo indica que ele vai precisar espalhar currículos por aí. Só resta saber se terá senso de humor para postar uma selfie com a legenda fui demitido. Olha aqui para mim. Quando você tem 3 vozes no texto, tá? O que eu quero que você entenda nessa aula é que eu posso ter um texto opinativo que não precisa ser um artigo de opinião. Eu posso ter uma notícia, por exemplo, uma reportagem, uma informação em que você perceba a opinião de alguém. Não é de artigo de opinião especificamente que nós estamos falando, mas de textos em que nós percebemos a opinião de outras pessoas. Nesse texto, que é de autoria do Marcos Sacramento, o que ele quis foi dizer para nós: alguém cometeu um vacilo, postou uma foto com uma legenda muito inadequada e essa atitude representa racismo. Como é que eu, Marcos Sacramento, que sou o autor do texto, vou provar isso para você? Colocando vozes de outras pessoas no meu texto que reforçam a ideia de que houve sim racismo. É óbvio que tem gente que pode não concordar e dizer assim, não, foi só uma foto ingênua, ele quis brincar, ele não quis chamar os meninos de ladrões. E essa pessoa, ela tem completo direito de pensar dessa maneira. Mas o Marcos Sacramento, ele pensou, foi racismo, e ele usou a fala do Yarley, sentido indignado, e a fala do Fabrício, que era o chefe do rapaz que postou a foto, para mostrar, os dois acham que é racismo. E essas duas vozes se juntaram com a voz do Marcos Sacramento para, nesse texto que você acabou de ver, se ter a informação, aconteceu racismo, o meu posicionamento é, eu sou contra, o Yarley também, eu sou contra e é necessário que haja uma medida contra esse rapaz que tomou uma atitude equivocada, ok? Vamos continuar lá olhando o texto para você perceber outras informações. O assunto do texto é o racismo, é a atitude de alguém que
ela provoca reações em quem não concorda com o racismo, mais especificamente, né, o racismo contra jovens negros, e os posicionamentos são de duas pessoas, aliás, de três pessoas, porque o Marcos Sacramento, quando ele usa a fala do Fabrício e do Yarley, ele usa para reforçar a ideia de que ele não concorda com o racismo. Continua olhando aí, porque nós vamos pensar aqui, ó, um artigo de opinião, ele tem uma estrutura textual. E essa estrutura textual, ela tem relação com aquilo que você observa quando você vai olhar para o texto. Essa estrutura, ela é organizada em parágrafos, e esses parágrafos, eles precisam ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, você vai apresentar ideias que deixem claro sobre o que você vai falar e logo de início qual é o seu posicionamento a respeito do assunto. Depois que você desenvolva esse assunto com argumentos, e aí nós já falamos da importância de você pesquisar, de você se informar, de você ler e ouvir o que outras pessoas dizem a respeito. E por último, o fechamento do texto, que nós chamamos de conclusão. Continua olhando aí na sua tela para nós vermos agora um artigo de opinião que veio no Correio Brasiliense sobre um outro assunto que também foi tema muito recente de discussões na internet no mundo inteiro, que foi o assassinato de um jovem negro num outro país que não é o nosso. Esse texto, ele começa dessa maneira, e por isso eu coloquei aqui para você, tá vendo? Que essa primeira parte é a introdução. Eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, que é para você perceber que os textos opinativos, eles são publicados em vários meios de comunicação. O Correio Brasiliense é um jornal. Aqui embaixo, ó, você tem a informação de onde o texto foi tirado. Se você digitar essa URL aí, você chega nesse texto aqui na íntegra, que eu não trouxe para você, eu só trouxe alguns pedaços para a gente conversar a respeito dele. Então, a introdução diz assim: era para esse país estar pegando fogo, disse o rapper Emicida quando o músico Evaldo dos Santos Rosa foi executado com 80 tiros por militares no Rio de Janeiro em abril no ano passado, mas não pegou. Na época, houve certa repercussão nas redes e alguns poucos atos. Depois, o Brasil viu morrer de forma covarde a menina Agatha Félix em setembro de 2019. E aí eu cortei uns trechinhos do texto e vou para cá para você observar como foi o desenvolvimento desse artigo de opinião estruturado, para que você perceba alguém falando do nosso posicionamento enquanto país, nós brasileiros que não nos importamos sempre com o racismo aqui dentro, nós só passamos a dar importância a isso quando num outro país aconteceu algo que entristeceu o mundo inteiro. Essa é a ideia que está sendo defendida aqui, ó. Ele continua, o autor do texto, dizendo: pela primeira vez, o país pegou fogo, mas inflamado por um acontecimento de fora. O assassinato de George Floyd por policiais norte-americanos, que provocou um levante nos Estados Unidos para denunciar a violência policial e o racismo estrutural no país. Os atos nos Estados Unidos fizeram com que o mundo inteiro falasse sobre o assunto e também saísse às ruas. Nunca antes o Brasil tinha dado tanto destaque para a temática como agora, o que é extremamente válido. Mas entristece o fato de que esse é um tema vivenciado diariamente no Brasil e que a gente só foi capaz de reconhecer quando viu no outro, quando sentiu a dor do outro. Eu vou finalizar a leitura com você aqui para te mostrar como ele prossegue no desenvolvimento e depois como ele finaliza o texto, porque nós vamos retomar esse texto na aula que vem logo depois dessa, tá bom? A sensação é que muitas vezes, mesmo que isso venha diminuindo, não choramos e não nos revoltamos pelo que acontece no nosso quintal, com os nossos. Isso é resultado de um outro problema no Brasil. Falta de conhecimento da própria história é que nos faz perpetuar mitos, como o da democracia racial de um país miscigenado. Outro problema clássico do não conhecimento da nossa história
é acharmos que o Brasil é menos racista que países como os Estados Unidos. Isso porque lá existia uma segregação nítida entre negros e brancos que eram divididos em espaços nas cidades, nos ônibus, nos bebedouros e até nos banheiros. Aqui, a segregação aconteceu de forma velada, com os ex-escravos sendo jogados nas sociedades sem as mesmas oportunidades e com o destino às favelas. Olha aqui para mim um instantinho. Quando você olha um texto como esse, você percebeu. Ele defende uma ideia no texto que nós acabamos de ler, de que nós aqui no Brasil não agimos de maneira muito incisiva, muito marcante contra o racismo, de que nós só começamos a fazer isso. Ele cita 2 casos que haviam acontecido no Brasil, mas ele fala assim, nós só nos importamos quando aconteceu num outro país. E ele organiza essas ideias e prova que ele está certo, que nós só passamos a nos importar quando aconteceu num outro país, na introdução e no desenvolvimento. Agora você vai ver junto comigo como é que ele finaliza essa ideia de que nós passamos a nos importar porque já tinha acontecido aqui, a gente não fez nada, a gente não se manifestou, ou se a gente fez isso, a gente fez de uma forma muito branda. E aí ele finaliza o texto nessa última parte que nós chamamos de conclusão. Então, introdução foi onde ele apresentou a ideia que ele queria defender, a ideia de que nós precisamos nos importar mais, independente de os casos de racismo acontecerem aqui dentro ou lá fora. Depois ele desenvolve em 2 ou 3 parágrafos as ideias, mostrando de que nós não nos importamos com a nossa história, de que nós acreditamos que aqui no Brasil o racismo ele é mais brando e que não tem tanta segregação quanto nos Estados Unidos. E agora, no último parágrafo, ele finaliza, e esse último parágrafo nós chamamos de conclusão, que você vai acompanhar aí na sua tela junto comigo. Diz assim, ó, que com esse momento impulsionado pelas manifestações nos Estados Unidos, a gente consiga olhar para o Brasil e ver que temos uma série de problemas que envolvem o racismo. Um tema que há anos o país joga para debaixo do tapete e simplesmente não dá mais. Temos que discutir o racismo, mas mais do que isso, temos que enfrentá-lo de uma vez por todas, porque vidas negras realmente importam. Olha para mim, ele faz algo muito legal no final desse texto, porque se você lembrar, houve campanhas nas redes sociais e a frase que era a mote dessas campanhas que a gente vai ver na próxima aula daqui a pouquinho, era vidas negras importam. Então, ele faz uma organização de argumentos ao longo do texto, mostrando para a gente que nós aqui no Brasil ainda não nos importamos como nós deveríamos. Nós não combatemos o racismo da maneira como nós deveríamos. Morreram pessoas aqui e a gente só se mobilizou quando aconteceu num outro país e o mundo todo fez a mesma coisa. E isso não pode acontecer. Ele finaliza na conclusão dizendo assim, que isso sirva para a gente começar a se importar mais com aquilo que acontece aqui. Ele usa a expressão ao longo do texto de nosso quintal, ou seja, é dentro da nossa casa que também acontece e nós precisamos nos importar. Então, você vai agora acompanhar a última parte da aula comigo para você fazer anotações a respeito daquilo que foi importante ficar da aula de hoje. Anota aí no seu caderno, primeiro, que existem vozes no texto. Você percebeu que mais de uma pessoa fala e que os argumentos eles são desenvolvidos a partir dessas vozes. Segundo, organizar essas vozes faz parte das estratégias para a organização dos argumentos. É vozes de outras pessoas que faz com que as ideias elas sejam mais fortes na hora de você defender um determinado ponto de vista. E essas vozes, obviamente, elas não são aleatórias. Elas são de pessoas que vão colaborar com a ideia que eu quero apresentar no discurso. Ou seja, se eu sou contra o racismo, eu vou pegar vozes de pessoas que vão colaborar com o desenvolvimento da minha opinião. E por último, aliás, com o desenvolvimento dos meus argumentos. E por último, o artigo de opinião deve vir desenvolvido com introdução, desenvolvimento e conclusão,
como você acabou de ver. A aula de hoje ela foi uma aula para nós conhecermos o artigo de opinião e nós vamos para a próxima aula agora, onde nós vamos aprofundar um pouco mais e ver como essas organizações elas aparecem em diversos textos que também apresentam opinião. A gente se veja já na próxima aula.